subsídios. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nós estaremos comentando a partir de agora a lição de número 2, lição da classe dos jovens. E estaremos estudando sobre os falsos mestres. Os falsos mestres. A lição dos jovens ela está pautada nas cartas paulinas, escrita chamada Cartas Pastorais, mas é no livro de 1ª e 2ª Timóteo, E o tema geral da lição é: sejam firmes, ensinos sadios e caráter santo nas cartas pastorais. Essas cartas pastorais que o comentário se refere é a carta de 1ª e 2ª Timóteo, Não está inserida aqui a carta de Tito, mas é só 1ª e 2ª Timóteo, E Paulo vai ensinar Timóteo. O Paulo ensina Timóteo e envia Timóteo, deixa Timóteo no local lá para que ensine, para que ministre a boa doutrina, E assim sucessivamente. Então, a lição de número 2 tem como título O Problema dos Falsos Mestres, Nós vamos explicar para os irmãos por que é preciso cuidar da doutrina, qual era a missão de Timóteo e é a necessidade de se considerar o ensino bíblico. O primeiro tópico nos diz assim: cuidando da doutrina. No segundo tópico é a missão de Timóteo. O terceiro tópico segundo tópico é cuidando de Timóteo. Aliás, segundo tópico é a missão de Timóteo, O terceiro tópico deixa eu ver aqui. Acho que só tem 2 tópicos, O segundo tópico é a missão de Timóteo. Então essa lição atipicamente só tem 2 tópicos, E vai trabalhar a questão da exortação, Timóteo falando a partir do versículo, capítulo 1, versículo 8 a 11, quando está escrito assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém delas usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os prejuros, para os que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado quem me foi confiado. É isso que Paulo trata. O que é doutrina? Nós vamos trabalhar essa proposta. Doutrina é um conjunto de regras dentro do fator da religião cristã ou não, Então, é um conjunto de preceitos fundamentais que compõem um sistema religioso, filosófico, político, social ou até mesmo econômico. Isso é uma doutrina, jurídico, E, enfim, no campo da religião, cada um tem a sua doutrina, Nos dogmas ou conjuntos de crença. O cristianismo tem suas doutrinas fundamentais e fundamentadas na Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática, conforme está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo número 14 a 17. O Novo Testamento ele usa 2 termos gregos para a doutrina, o didaquê e o didaskalia, Ambos os dois ambos com os 2 sentidos, o ato de ensinar e o conteúdo de ensino, ou do ensino, no caso. A boa doutrina ou a sã doutrina, o ensino correto, o ortodoxo, que é o ensino correto, de acordo com as escrituras, fruto de uma exegese que considera realmente que está no texto, seguindo métodos históricos, gramatical, busca, portanto, a intenção do autor sagrado escrever inspirado pelo Espírito Santo. Não se orienta pensamentos, sentimentos ou desejo do leitor
como se destinatário do texto. Deve crer nas Escrituras como infalível, completa, inerrante palavra de Deus, né? Moldando aí a inerrante, moldando-se a ela e aplicando-se em seu viver, né? Isto é doutrina. E o que é falsa doutrina? Falsa doutrina, a doutrina a gente sabe que é um conjunto de ideias e crenças, né, organizadas ou consideradas verdadeiras, né? A doutrina, ela aplica-se, a doutrina bíblica, ela se refere aos ensinamentos que se alinham com a palavra revelada de Deus. A falsa doutrina é qualquer ideia que acrescente, retire, contradiga ou anule a doutrina dada na palavra de Deus. Então isso é falsa doutrina, né? Por exemplo, quando um ensinamento sobre Jesus que negue o seu nascimento, por exemplo, o seu nascimento virginal, isso é uma doutrina falsa, porque contradiz o que está escrito claramente na Bíblia. Isso, um texto só para a gente contextualizar, em Mateus 1, versículo 18, né? Então, quem prega o oposto está pregando a falsa doutrina, certo? No primeiro século depois de Cristo, a falsa doutrina já estava infiltrada na igreja, né? Muitas das cartas do Novo Testamento foram escritas para tratar desses assuntos, desses erros. Vamos a saber, Gálatas, Colossenses, Tito. Então, essas cartas já foram escritas para corrigir esses erros. Eu tenho no canal Rascunho Teológico sínteses, estudos de 30 minutos dessas cartas, desses livros, trazendo um bojo desses livros, tanto Gálatas, Colossenses, Tito, enfim. Paulo exortou ao seu discípulo, Timóteo, a se precaver contra aqueles que estavam espalhando heresias, confundindo o rebanho. E ele diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinos segundo a piedade, é enfatuado, não nada entende, não é? Então, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 4, Paulo já estava recomendando isso. Como seguidores de Cristo, não temos desculpa para permanecermos, né, ignorantes da teologia, porque temos todo o desígnio de Deus. Atos capítulo número 20, verso número 27, né? É disponível para nós, a Bíblia está completa quando nos apresentamos a Deus aprovado, conforme está escrito no capítulo 2, verso 15 de 2 Timóteo. É menos provável que seja levado por conservadores suaves e falsos profetas, né? Quando conhecemos a palavra de Deus, não devemos mais ser como menino, agitadores de um lado para outro, e levado pouco a pouco ao redor de nós por todo o vento de doutrina e pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz ao erro. Efésios capítulo 4, verso 14. É importante ressaltar aqui que a diferença entre doutrina falsa ou a falsa doutrina e discordâncias denominacionais, né? Vamos ver. Diferentes grupos congregacionais veem a questão secundária nas escrituras, né? De maneira que diferente. Essas diferenças nem sempre são devidas à falsa doutrina da parte de ninguém. Políticas da igreja, decisões governamentais, estilo de culto e etc. Estão todos abertos à discussão, uma vez que não são diferentemente abordadas nas Escrituras. Até mesmo as questões abordadas nas Escrituras são fundamentadas, debatidas por discípulos igualmente sinceros de Cristo, né? A diferença na interpretação ou na prática não necessariamente qualificam como falsa doutrina e nem deve ser assim dividir o corpo de Cristo, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, né? A falsa doutrina é aquela que se opõe a alguma verdade fundamental, né? Alguma base, né, da verdade fundamental
é aquilo que é necessário para a salvação. Então, se é necessário, se está pautado e você se contrapõe, isso é uma falsa doutrina, né? Então, encontre a seguir alguns exemplos. Nós vamos encontrar a seguir alguns exemplos aqui que eu fiz algumas anotações, né? Por exemplo, o apagamento do inferno. A Bíblia descreve o inferno como um lugar real de tormento. O destino de toda alma são não regeneradas. Apocalipse, capítulo 20, verso 15. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Uma negação do inferno contradiz diretamente as próprias palavras de Jesus, né? Em Mateus capítulo 10, verso 28, Mateus 25, verso 46, e é, portanto, uma falsa doutrina. A ideia de que existem muitos caminhos, também essa filosofia se tornou popular recentemente, que todos os caminhos levam a Deus, né? Isso é um equívoco, sob o pretexto da tolerância. Então essa falsa doutrina afirma que uma vez que Deus é amor, ele aceitará qualquer esforço religioso, desde que praticamente seja sincero. Tal relativismo cospe na face de toda a Bíblia, e efetivamente elimina qualquer necessidade do Filho de Deus de se tornar carne e ser crucificado em nosso favor. Jeremias capítulo 12, verso 17, que coaduna com João, João capítulo 3, versículo de número 15 a 18. Né? Também contradiz as palavras diretas de Jesus. Diz que ele é o caminho para Deus. João 14, verso 6. Então, qualquer ensinamento que redefina a pessoa de Cristo, a doutrina que nega a divindade de Cristo, o nascimento virginal de Cristo, sua natureza sem pecado, sua morte real ou sua ressurreição física, é uma doutrina falsa. Nós chamamos também de heresia, né? Então, a cristologia errante, por exemplo, de um grupo, identifica prontamente como uma seita ou facção que possa até alegar ser cristão, mas que, na verdade, está ensinando falsa doutrina. Até mesmo muitas denominações principais têm iniciado a rápida queda da apostasia ao declarar que não mais se apega a uma interpretação literal das Escrituras. Isso temos muito hoje, principalmente na era do YouTube. Isso está surgindo de larga escala. Muitas pessoas estudou 2 letras, já diz que a Bíblia está errada, não é? E que os escritores bíblicos errou e começa a arrumar pretexto, né? Então, para se tornar um herege, não é? Literalmente. Isso está acontecendo, sim, em larga escala. Que tenhamos cuidado com isso. Nós tem vários canais no YouTube que os caras contestam constantemente a palavra de Deus, né? E apresentam coisas assim mirabolantes. Não vou citar nomes aqui, não é? Mas tem vários. Aí cuide-se, não deixe a sua congregação, não deixe os ditames da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Ponto, né? Sine qua non. Outro sim, João capítulo 4, 1 João capítulo 4, verso de 1 a 3, deixa claro que uma negação da cristologia bíblica é coisa do anticristo. Jesus descreveu os falsos mestres dentro da igreja como lobos disfarçados em ovelhas. Mateus capítulo 7, verso 15. Então, esses ensinamentos, o ensinamento verdadeiro, ele nos leva à direção de Cristo. O ensinamento falso vai nos distanciando, vai nos separando de Cristo. Então, tenhamos cuidado, né? O ensinamento crescente de obras religiosas, humanas, obras consumadas de Cristo na cruz, por exemplo, é um ingrediente necessário para a salvação. Tratando ainda sobre essas falsas doutrinas, em Timóteo capítulo 1, verso 3 e 4, está escrito assim na tradução NVI, está escrito assim: partindo eu para a Macedônia, roguei para que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensine doutrinas falsas, e que deixe de dar atenção a mitos, a genealogias intermináveis,
que causa controvérsia, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Então havia ali, naqueles dias, essa contenda, essa encrenca, de que muitos estavam ali para tentar deturpar a verdade sacrossanta da palavra de Deus, né? Então, quando o Paulo oferece o ensino para Timóteo, apresenta para Timóteo, ele deixa Timóteo ali para cuidar em Éfeso para cuidar, para que os falsos mestres não viessem, né? Se há falsas doutrinas, obrigatoriamente precisa haver uma doutrina conhecida, reconhecida, coerente, uma doutrina boa, e na verdade uma doutrina sem par, né? E se há uma doutrina de verdade, há outras doutrinas também, que existe, quando existe essa doutrina, existe a doutrina, é notório que existe também a doutrinas insanas. São é o contraposto do insano, né? Então, se existem doutrinas insanas, ou qualquer que causa insanidade, a sã doutrina fortalece, enquanto as outras doutrinas enfraquecem, coloca dúvida, coloca em confusão, traz atrito. Isso está acontecendo em larga escala. Precisamos cuidar disso, que muitos pregoeiros de mentira, não é? Muitos aventureiros aparecem aí como paladino da verdade, trazendo totalmente fábulas, trazendo mentiras, doutrinas falsas, totalmente deturpadas, né? E assim sucessivamente. Então, as doutrinas falsas causam confusão. Essa doutrina, por outro lado, ela proporciona a certeza, ela afirma a certeza. De um modo geral, as falsas doutrinas se ocupam principalmente nas coisas secundárias. Os falsos mestres procuram vincular as pessoas a um personagem ou a uma organização. Geralmente isso acontece. Você vê direto vários canais aí no YouTube tentando se autopromover, e o duro é que ganha seguidor, né? E também likes, né? Que é essa a ideia para que o YouTube pague para eles, né? E além de mentirem bastante, de deturparem bastante, de violarem, de serem desonestos textual constantemente, isso é um perigo. E Paulo diz assim, o texto diz assim, em Atos capítulo 20, verso de número 30, e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastareis os discípulos atrás deles. Esta é a origem de todas as seitas, de grupos de natureza sectária, né? Ela se baseia em lendas, mitos, fábulas, fantasias. Além disso, trata-se também de conteúdo exóticos, né? E de filosofia extras bíblicas. Não são acréscimos humanos à palavra de Deus. Timóteo deveria estar atento para que não fosse ensinada a falsas doutrinas, né? Como também Tito foi intimado a fazer, não se ocupe com fábulas judaicas, né? E nem com os mandamentos dos homens desviados da verdade. Tito capítulo 1, verso 14, né? Então há recomendações sobejas aqui. No capítulo 1, verso de 1 Timóteo, verso 6, está escrito assim: alguns se desviaram dessas coisas, voltando para as discussões inúteis, ou seja, os falsos mestres sempre se portam de modo presunçoso, prepotentes, são orgulhosos, arrogantes, não aceitam ensinamento, chegam a ignorar qualquer contra-argumento bíblico. Isso é uma praga, não é? É impossível manter um diálogo edificante com eles, porque quando eles não têm saída, eles começam a banalizar, começam a satirizar. Então, o que se usa, é bom usar esse texto como antídoto para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, não é? A Bíblia diz que não devemos dar ouvidos a essas vãs filosofias, né? Então tenhamos cuidado com isso. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando para discussões inúteis. E Paulo trabalha isso, querendo ser mestre da lei, quando não compreendem nem todas as coisas acerca das quais fizeram afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, e se alguém usar de maneira adequada, também sabemos que ela não é perfeita
para o justo, mas para os transgressores. Ela não foi feita para o justo, mas para os transgressores, como está escrito no texto, no texto bíblico básico, né, que está lá tá aqui na lição, tá? Foi escrito para ímpios, pecadores, pervertidos, né, detratores, insubordinados, e sim, enfim. Então, uma característica típica dos falsos mestres é que eles não consideram uma lei como ponto básico, sem levar em consideração o seu cumprimento. Outra atitude típica é que eles se manifestam com muita firmeza a apresentar sua doutrina como verdadeira, sem, no entanto, terem realmente comprometido a doutrina da justificação. Uma pessoa que tenha sido justificada através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo não mais está sujeita a qualquer lei, ou seja, as instruções do Novo Testamento atende todos os requisitos e cumprimentos dessas instruções. É um sinal para a justiça. Nesse sentido, encontramos mais de 30 recomendações pessoais em 1 Timóteo. Então, a lei é boa quando ela for aplicada legalmente, isto é, se ela for considerada e aplicada de maneira para a qual realmente foi promulgada, não é? A lei não pode transformar alguém em uma pessoa justa, traz maldição, proporciona conhecimento do pecado, reconhecimento do pecado, ela coloca limitações para a proteção, não provém da fé, conduz a fé em Jesus. Um mestre que orienta para Jesus é um mestre que orienta para Jesus. Não foi dada por meio para a ordenação, para a redenção, porém conduz à salvação. Então, nesse aspecto, a lei é boa. E quem aplica desse modo, alcança a graça e a misericórdia do Senhor. Ok? Então, tenhamos cuidado com esses ensinos falsos, né? Ainda prosseguindo, né? Dentro do tópico da nossa lição aqui, o lugar de experiência espiritual, já tratei, e a outra doutrina. Essa outra doutrina não sabemos ao certo, né? São coisas estranhas, totalmente obscuras, né? Mas elas estão aí, estão visíveis, até palpáveis, né? Estão aí. Esse negócio de obscurantismo não é muito coerente, porque ela está aí, né? Essa outra doutrina não sabemos, ela é estranha, sendo ensinada em Éfeso. O segredo para a preservação da boa doutrina é refutar qualquer ensino que lhe seja contrário. Por isso, bastava a Timóteo não permitir que fosse ensinada outra doutrina, não é? Conforme o comentário de Bíblia de Estudo Pentecostal, por exemplo, a expressão outra doutrina vem do grego heteros, que significa estranhas, falsificada, diferente. Então podemos considerar então que mais importante do que estudar todo o universo das doutrinas estranhas, o mais importante é conhecer com profundidade a doutrina correta. Então temos que conhecer a doutrina correta com profundidade, com afinco, né? Tendo base contextualizada, como nos apresenta a sacrossanta palavra de Deus, né? Então, aprendendo assim, você não vai virar engodo, você não vai ser engodado por ninguém. Você vai contestar as falsas doutrinas, contestar com base, contestar dentro dos documentos escriturísticos, né, da palavra de Deus, né? Podemos ver que Paulo faz a recomendação. As vãs contendas significa conversas vazias, né? E quando ele trabalha assim, que algo bom é a lei, pode ser usado de forma distorcida e inapropriada. O objetivo da lei era ensinar o que era errado, o que era certo e errado, né? Coibindo o erro dos ímpios e pecadores. Não foi dada, porém, para levar à escravidão legalista. Não. Quem é justo, mediante Cristo. Os praticantes de pecado listados nos versículos 9, né, conforme está escrito, e também no 10, não são justos nem salvos, são violadores dos mandamentos de Deus. Então, a função correta da lei é conscientizar o pecador de seus pecados, né? A lista de Paulo dos violadores, né, da lei, ela está em paralelo com a ordem
dos mandamentos em Êxodo capítulo 20, verso 3 a 17. Então, os 3 primeiros lembra os 4 primeiros mandamentos, que trata da relação do homem com Deus, né? Primeiro, o injusto é insubordinado, os ímpios e pecadores, os profanos e irreligiosos. Então, segue-se 8 títulos dentro daqueles que praticam iniquidade, que traz um paralelo com 5 dos 6 últimos dos 10 mandamentos. Somente a referência referente à cobiça não é mencionada aqui. Podemos ver, Timóteo era um jovem ministro, né? E ele estava sendo delegado por Paulo, né? Designado para liderar a igreja de Éfeso, né? Ele vai com a recomendação: ordene aos outros que não ensine outras doutrinas que não seja verdadeira, né? Era o que tinha que fazer. E o que evitar? Não dê ouvido às fábulas, né? Genealogias intermináveis e outras especulações inúteis por causa da discussão. Nós vamos ver também: ensine boas novas de Cristo, de Cristo salva o pecador, de que Cristo salva o pecador. Rejeite fábulas, crenças e superstições. Ore e interceda por todos. Não despreze os dons que Deus lhe concede, né? E essa base, essa contextualização, ela é tão importante, não é? Que ainda está escrito aqui: escolha líderes em sua igreja que sejam dignos do seu cargo. Não repreenda os idosos, mas sim exorte-os com amor, né? Isso é evitar, tem que evitar ser bravo com os idosos. É isso que Paulo está dizendo. Instrua todos na sã doutrina. Não aceite acusação alguma contra ministro ou líderes, a menos que haja 2 testemunhas idôneas, né? Exercite a prática da piedade. Seja um exemplo na palavra, no trato, no amor cristão, no espírito e na pureza, conforme está escrito no capítulo 4, verso 12 de 1 Timóteo. Honre as viúvas, permaneça puro, siga a justiça, a fé, o amor cristão, a paciência, a mansidão e assim sucessivamente. Então, podemos observar quão grande, quão importante essas observações. Paulo fala assim, ele fala dos fornicadores. Quem são esses homens e mulheres envolvidos com imoralidade sexual, né? E em geral os sodomitas são especificamente homossexuais masculinos, mas também a imoralidade heterossexual quanto a homossexual de homens e mulheres. São violações do 7º mandamento da palavra de Deus, do 7º mandamento de Êxodo capítulo 20, né? Os roubadores de homens, por exemplo, mentirosos, perjúrios, são violadores do 8º e 9º mandamento, né? Já a sã doutrina também pode ser traduzida por ensino saudável. A sã doutrina é termo fenomenal na carta de 1 Timóteo, né? Então, conforme o Evangelho da Glória, essa expressão deve ser interpretada no seu contexto imediato, né? Quando apresenta que é a discussão sobre o objetivo da lei. O uso adequado da lei consiste em mostrar a pecaminosidade humana, assim como nossa necessidade de boas novas de que Cristo nos libertou da escravidão da própria lei e dos nossos pecados. E Paulo afirma: dou graças a Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor, ou Senhor nosso. Não havia arrogância em Paulo. O mundo sim é ingrato. O apóstolo não achava no seu privilégio, não achava que seu privilégio era uma coisa natural, muito pelo contrário, né? Então tenhamos cuidado com esse tipo de anomalias, né, que vem surgindo no meio da sociedade, né? E os jovens são muito atacados por isso, né? Precisamos ter cuidado, precisamos vigiar, precisamos respeitar todos, mas não aceitar tudo. Respeitar a todos e não aceitar tudo, né? Essa é a base contextualizada, né, dentro da palavra de Deus. Então, precisamos ter calma, precisamos atentar para o que está escrito, né? Quem são os rebeldes? São pessoas que vivem franca contrariedade à vontade de Deus. Rebelde é isso, né? Essa expressão como ateu, expressões como ateu, pecador, ímpio, mal, descreve tudo que resulta de uma vida sem Deus, né? E o texto é muito objetivo quando Paulo escreve a Timóteo. Então, Paulo fala da sã doutrina. O objetivo desta instrução é o amor
que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Essa é a recomendação da palavra de Deus, né? Nós vamos ver Paulo falando ainda a Timóteo, capítulo 1, verso 11, diz assim: essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito, né? Que Deus em Cristo nos guarde, que Deus em Cristo nos ajude, que possamos continuar caminhando para a glória de Deus, respeitando a todos e não aceitando tudo. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.